aos Filipenses, lá no capítulo 3, nós vamos ler do verso 12 até o verso 16 nesta manhã. Como os irmãos já estão cientes, esse culto especial, neste horário, é para nós lançarmos o diário de crescimento, uma proposta, tá, meus irmãos? Não é uma imposição, tampouco será uma obrigação, mas é uma proposta para que a igreja, para que os irmãos cresçam, amadureçam na vida com o Senhor Jesus. E que você possa receber este diário como uma proposta, uma possibilidade, uma oportunidade de você melhorar, de você aperfeiçoar, de você crescer mais em Cristo Jesus. Que assim seja, para a glória do Pai. Filipenses, capítulo 3, verso 12. O apóstolo Paulo diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus amados irmãos, a palavra nos leva a pensar nesta manhã sobre a necessidade de perseverarmos para alcançar a perfeita maturidade. E o propósito, desse momento, desta manhã, do diário, é justamente avançar para a maturidade espiritual. Filipenses, capítulo 3, Paulo fala da sua biografia. Primeiro, Paulo, do verso 1 até o verso 11, ele fala sobre o seu passado, a sua vida sem Cristo, quando ele não conhecia Jesus. Neste segundo momento, do verso 12 até o verso 16, Paulo fala do seu presente, e aqui nós vemos Paulo como um atleta, e a imagem aí do cenário lá romano, os jogos romanos, os atletas correndo lá no Coliseu. Paulo se vê como esse atleta, um atleta cheio de vigor, um atleta cheio de ânimo, avançando para o final, para receber a coroa, para receber o prêmio. Então nós vemos aqui nesses versículos Paulo como esse atleta que olhava para o alvo, olhava para frente e avançava para receber a sua recompensa. No terceiro momento do capítulo 3, do verso 17 até o final do capítulo 3, nós vemos o apóstolo Paulo falando do seu futuro, aquilo que ele almejava para a eternidade. Mas aqui nesse texto, irmãos, o verso 12 e o verso 15 especialmente, nós temos aqui uma mistura de uma palavra e também de uma ideia, que o significado talvez fica um pouco complexo para a gente explicar, mas é algo que a gente procura e deve entender. Paulo usa aqui a expressão perfeito, e é essa expressão difícil para a nossa compreensão, porque essa expressão perfeito, ela vem de um termo grego que ele não é difícil a tradução, mas ele é difícil a explicação. É difícil você dar uma explicação fácil para o que Paulo está trazendo por perfeito. No verso 12 ele fala que eu não ainda alcancei essa perfeição que eu gostaria. Mas lá no versículo 15, Paulo diz assim: olha, nós que já alcançamos essa perfeição. Então pode haver aqui uma confusão de ideias, e nós temos que procurar entender o sentido disso. A palavra-chave aqui do grego é a palavra teleios, que no verso 12 ele fala como que se ainda não tivesse chegado, mas no verso 15 ele diz que já alcançou. Naturalmente, quando Paulo fala que não era perfeito ainda, ele está falando aqui em termos humanos. Ele está se referindo a algo terreno, naquilo que cabe a ele fazer como discípulo.
Então, quando Paulo olha para si e na sua vida com Deus, ele pensa e ele conclui: eu ainda tenho que crescer, eu ainda preciso avançar, eu não alcancei ainda a perfeição, eu não posso descansar, eu não posso me acomodar, eu não posso cruzar os braços, eu tenho que continuar em frente. Mas quando ele fala no verso 15 que aqueles que já são perfeitos, aqui Paulo contempla então a obra de Cristo. Aqui Paulo olha para o que Cristo fez por ele. Então, a obra de Cristo para a salvação de Paulo foi perfeita, foi concluída. Ele já era um cristão salvo por Jesus Cristo, mas agora ele precisava amadurecer na sua vida espiritual. E é isso que nós queremos, irmão, junto com você, nesta jornada de crescimento, para que você que já é salvo por Cristo Jesus, você que já tem uma vida com o Senhor, para que você possa avançar na sua maturidade espiritual. Para a gente entender melhor esse termo perfeito do verso 12 e do verso 15, primeiramente, isso não é uma questão filosófica, não é uma questão abstrata, é uma questão mais funcional. Eu quero dar para os irmãos aqui 5 exemplos dentro dessa relação do perfeito que Paulo está trazendo. Primeira questão, algo que já está desenvolvido plenamente com algo que ainda não está desenvolvido. Por exemplo, no que diz respeito à maturidade. Então, quando você compara um homem maduro com um jovem, com um adolescente, você vê essa diferença, né? O homem maduro já chegou à perfeição da sua maturidade. O adolescente, o jovem, ainda não alcançou essa perfeição. Outra ideia, no que diz respeito a uma pessoa que tem a mente amadurecida, uma pessoa que já alcançou uma maturidade nos estudos, por exemplo, e aí você compara, né, um mestre, a pessoa capacitada numa matéria, a pessoa que, né, compreende aquela matéria, um irmão Aralã da vida, né, que explica o Apocalipse, e ele traz aqui na contrapartida o aprendiz, né, nós que estamos aqui de manhã na IBD tentando compreender as coisas do Senhor. Então Paulo faz esse paralelo, o maduro, aquele que já compreendeu, que consegue explicar, que consegue ensinar, com aquela pessoa que está começando a sua maturidade espiritual. No que diz respeito às ofertas, né, as oferendas que eram levadas para o templo, a ideia de perfeição aqui significa sem mancha, sem nenhum defeito. Tinha que ser algo que o Senhor se agradasse e por isso não podia ter nenhuma falha. Em respeito, irmãos, à vida cristã ou aos cristãos daquele primeiro século, quando Paulo fala dos perfeitos, eram aqueles que já haviam recebido Jesus, já haviam sido batizados, já estavam integrados à igreja, faziam parte da comunidade de fé, e quando ele fala da imperfeição, ele se refere àqueles que ainda não haviam tomado uma decisão por Jesus, ou aqueles que ainda não haviam sido batizados, que não haviam se tornado membro da igreja. Ele faz esse paralelo de alguém que está começando e, em contrapartida, alguém que já está num caminho mais avançado. Mas tem um outro sentido que é muito importante para nós também, que na igreja primitiva, esse termo perfeito era usado com relação aos mártires. Porque na visão da igreja primitiva, irmãos, o mártir, ele era aperfeiçoado pela espada. O que significa isso? O cristão, ele só podia se declarar perfeito, maduro, né, concluído, terminado, quando ele morresse ao fio da espada por amor a Jesus. Era como se a morte, o sacrifício, o martírio do cristão fosse a coroação do seu aperfeiçoamento, do seu crescimento e da sua maturidade. A morte chama o dia do seu aperfeiçoamento. Para a igreja primitiva, o cristão perfeitamente maduro, aquele que não tinha mais nada o que fazer, era aquele que já passasse pelo fio da espada, que morresse por Cristo. E Paulo ainda não havia experimentado a morte, por isso ele fala que ainda não havia alcançado a perfeita maturidade. Como que você se vê, meu irmão, na sua vida espiritual? Como que você se enquadra nesse aspecto de vida com Deus? Você já se julga perfeito? Você já se considera maduro? Você crê que já cresceu o suficiente? Você acha que não precisa mais avançar em nenhuma área, em nenhum princípio? Ou você é como o apóstolo Paulo, que entende que já alcançou sim alguns degraus, já avançou em algum aspecto de maturidade, mas quando você olha para o seu coração, para a sua vida com Deus, você sente que lá no fundo ainda um desejo de querer mais. Eu quero mais de Deus, eu preciso mais de Deus, e por isso eu vou buscar mais de Deus.
o diário de crescimento é justamente uma oportunidade para aqueles cristãos que, assim como Paulo, olham para si e concluem: eu preciso crescer mais, eu preciso me achegar mais ao Senhor, eu preciso avançar na minha vida espiritual. Quando Paulo usa o termo perfeito no verso 12, ele diz que de maneira nenhuma é um cristão perfeito dentro desse aspecto, porque ele ainda tinha muito que aprender de Jesus, ele tinha ainda muito que amadurecer, e ele tinha ainda muito que sofrer por Jesus, como parte do seu ministério cristão. Por isso ele prosseguia no seu caminho, por isso ele prosseguia no seu alvo, por isso ele seguia adiante. E aqui é interessante que Paulo usa duas imagens que nós precisamos também entender. A primeira imagem, ele diz que ele foi agarrado por Jesus, e por isso agora ele tem que correr atrás para agarrar aquilo que Jesus tem para ele. Lembram que Paulo, ele está indo lá em Atos capítulo 9, a caminho de Damasco para prender os cristãos. Nesta viagem, Jesus aparece para Paulo, e na linguagem de Paulo, aqui no verso 12, é como se Jesus tivesse agarrado Paulo, conquistado Paulo, trago Paulo para si. A ideia que Paulo faz aqui no verso 12, quando ele fala assim: meus irmãos, eu ainda não tenho recebido, eu ainda não obti a perfeição, por isso eu prossigo para conquistar o quê? Aquilo que também eu fui conquistado por Cristo. E a palavra aqui no original, a ideia é de agarrar. Paulo está dizendo: olha, eu estou agarrando, eu preciso agarrar aquilo que Jesus quer para mim, da mesma forma que Jesus já me agarrou. Ou seja, quando Jesus salva Paulo no caminho de Damasco, ou melhor, quando Jesus agarra o apóstolo Paulo, Jesus dá para Paulo alguns sonhos, alguns projetos, propósitos, uma missão. Paulo, meus irmãos, ele foi agarrado por Jesus para ele ser um apóstolo, um missionário, um evangelista. E agora ele está dizendo exatamente isso: olha, Jesus me agarrou com um propósito, com uma meta, com uma missão, com um sonho, e eu não posso deixar isso para trás. Eu preciso correr, eu preciso buscar, eu preciso avançar para que aquilo que Jesus sonhou para mim, ou seja, o propósito, a visão, aquilo que Jesus tinha planejado para Paulo, não fosse por água abaixo, por negligência de Paulo. Por isso ele se vê no compromisso de avançar, no compromisso de seguir em frente, para não frustrar, irmãos, os propósitos de Jesus para a sua vida. Paulo tinha essa percepção: eu não posso frustrar os propósitos que Jesus tem na minha vida, eu não posso deixar com que os sonhos de Jesus em mim não se realizem. Por isso eu preciso avançar, por isso eu preciso continuar em frente, por isso eu preciso seguir nessa direção. E não é só Paulo, meu irmão, você também, como homem de Deus, você também como mulher de Deus, você foi agarrado por Jesus com um propósito. Jesus salvou você com uma missão. Jesus, ele chegou até o teu coração, porque ele tem sonhos para a sua vida e através da sua vida. Por isso nós não podemos negligenciar esta vida com o Senhor. Por isso devemos avançar durante toda a nossa vida, prosseguir para realizar os sonhos e os propósitos pelos quais Deus me salvou. Amém, queridos? Ele te salvou, ele te regenerou, ele te deu uma nova vida, te deu uma nova esperança, e você precisa então seguir adiante para agarrar aquilo pelo qual Cristo te agarrou. E uma segunda ideia aqui é que Paulo, ele não podia ficar preso às coisas que estavam no passado. Paulo fala uma coisa muito importante aqui, que ele não poderia ficar preso àquilo que estava no passado. Verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Essa é a primeira coisa. Se você quer avançar em direção à maturidade espiritual, se nós queremos crescer na vida com Deus, a primeira coisa a fazer é não ficar preso
ao saudosismo do passado, no sentido de que eu não posso descansar naquilo que eu já avancei, naquilo que eu já aprendi, naquilo que eu já conquistei com Jesus. Eu não posso hoje sentar espiritualmente, cruzar os meus braços e imaginar assim, bom, a minha jornada cristã até aqui já me dá o direito de entrar na eternidade, já me dá alguns galardões lá nos céus, eu já levei algumas pessoas para Jesus, eu já trabalhei muito na igreja, então agora eu posso sentar, eu posso cruzar os braços, porque eu já fiz muito para aquilo que Jesus queria de mim. Não, meus irmãos. Quando Paulo fala assim, eu esquecendo das coisas que ficaram para trás, era como se ele estivesse começando naquele dia, aquela jornada que Jesus tinha para ele. É como se Paulo não colocasse na sua conta aquilo que ele já havia conquistado. Paulo está lutando contra o comodismo, contra a acomodação, contra o esfriamento espiritual. Esquecer não é amnésia, não é você não lembrar, mas esquecer tem essa ideia de você não ficar preso, não ficar satisfeito com o que você já conquistou ou com o que você já fez para Jesus Cristo. Quando você tiver 50, 60, 70, 80 ou 90 ou 100 anos de idade, você sempre vai poder fazer mais para o Senhor. É isso que Deus quer de nós. Quando Paulo fala, esquecendo das coisas que ficaram para trás, ele está dizendo, eu não posso viver só do passado, só do saudosismo. Eu não posso viver daquilo que eu já fiz, ou descansar sobre os louros das conquistas que eu já realizei. Não, meus irmãos, nós temos que ter na nossa mentalidade espiritual, quase como aquela ideia dos alcoólicos anônimos. É só por um dia. Essa é a meta, né, dos alcoólicos anônimos. Olha, você tem que ficar sóbrio só por hoje. Se ontem, se anteontem, você está um mês sem beber, não ache que isso é suficiente. Você precisa entender que hoje é um novo dia e você precisa ganhar a vitória no dia de hoje. Paulo está dizendo assim, eu não vou ficar preso ao passado, mas eu vou seguir adiante, porque eu preciso ainda avançar cada vez mais. E há uma segunda ideia aqui, meus irmãos, que Paulo usa quando ele fala de avançar para frente, no verso 13 ainda. Uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço para aquelas que estão diante de mim. A palavra avançar aqui, ela traduz um conceito grego. Imagina aqueles jogos, né, aquelas corridas de carruagem, de biga, acho que era esse nome, né? Aonde o atleta ficava em cima, né, e ia correndo, e quando ele estava chegando próximo ali da linha de chegada, é como se ele se projetasse para frente. A ideia aqui de avançar é essa ideia de se projetar para frente. Você já viu prova de atletismo? Quando os atletas estão correndo lá 100 metros, 200 metros, quando está chegando quase ali próximo da linha de chegada, o que o atleta faz? O corredor, ele se projeta para frente, né? Ele anda como se ele quisesse chegar lá, como ele quisesse cruzar a linha de chegada. Quando Paulo usa aqui a expressão avançando para as coisas de mim, ele usa esse termo grego que tem essa conotação. É como se eu ficasse tão vidrado com o futuro, com aquilo que ainda está diante de mim, que eu não tenho tempo e nem posso olhar para trás. Imagina um corredor de 100 metros rasos, correndo e olhando para trás. Ele vai tropeçar, ele vai sair da sua raia, ele vai bater em alguém que está do seu lado, por isso ele olha para frente. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Olha, eu não vou ficar olhando para trás na minha vida espiritual, o que eu já conquistei, mas eu vou fixar os meus olhos e eu vou me projetar para o futuro, porque é lá, diante de mim, que está a vontade do Senhor na minha vida. Amém, queridos? E quando Paulo chega então no verso 15, aparece novamente a palavra perfeito. A palavra perfeito dentro daquela conotação em relação àquilo que Jesus fez por ele, a obra de Cristo perfeita, concluída, terminada. A ideia de Paulo aqui é a seguinte: qualquer que, tendo iniciado no cristianismo, tenha chegado à maturidade na fé e ao conhecimento da sua religião, deve sentir o mesmo, aceitar a disciplina, o esforço e a agonia da vida cristã. Paulo sabia que ele precisava avançar, Paulo sabia que ele precisava prosseguir, Paulo sabia que ele tinha muita coisa ainda diante de si. Por isso ele não ficava preso ao passado, mas ele se esforçava para alcançar
que estava diante dele. Por isso, irmãos, jamais nós devemos descansar nos nossos esforços ou diminuir a nossa busca diante do Senhor. Nós temos que olhar para frente, olhar para a maturidade e buscar isso. Afinal de contas, o galardão, a recompensa está diante de nós. Amém? Para a gente encerrar esta ideia aqui, eu quero dividir muito rapidamente com os irmãos também 5 conceitos do apóstolo Paulo para a nossa maturidade cristã. Você quer crescer na sua vida espiritual? Amém? Amém. Você quer conhecer mais do Senhor? Amém. Você quer ter experiências reais com Cristo? Amém. Nós queremos isso, nós desejamos isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, estar insatisfeito com a minha vida com Jesus até aqui. Mas como assim, pastor, eu estar insatisfeito? Insatisfeito no seguinte sentido, de que eu posso mais. Insatisfeito no sentido que eu quero mais. Insatisfeito no sentido que eu vou buscar mais. Vou fazer uma outra pergunta. Você está satisfeito com o teu salário? Quanto você ganha por mês? Sim ou não? Você está satisfeito com o teu salário? Talvez, eu estou satisfeito, ganho 50 mil por mês, então eu estou feliz. Mas a maioria de nós não está satisfeito com o nosso salário. Se eu não estou satisfeito com o meu salário, o que eu vou fazer? Eu vou procurar ganhar mais. E para isso eu vou estudar, vou me aperfeiçoar, enfim, eu vou fazer alguma coisa para que eu ganhe mais financeiramente. A ideia aqui da insatisfação de Paulo, no verso 12, no verso 13, que eu já expus para os irmãos, tem essa ideia. Se eu quero mais de Deus, irmãos, eu não posso me sentir satisfeito com o que eu já alcancei. Porque se eu me sentir satisfeito com o que eu já alcancei, eu não vou procurar algo mais. Se eu oro meia hora por dia, isso não pode satisfazer a minha necessidade de oração. Eu tenho que procurar orar 40, 50, 1 hora por dia. Se eu leio 2 capítulos da Bíblia por dia, eu não posso estar satisfeito com esses 2 capítulos, eu tenho que procurar ler 3, 4 ou mais. Entendem a questão da insatisfação? É a ideia de não cruzarmos os braços. Paulo diz assim: não julgo havê-lo alcançado. Ele estava insatisfeito com a sua vida espiritual, insatisfeito com as suas realizações. Ele queria mais de Deus, ele queria mais para a sua vida cristã. É aquela insatisfação santa. Querido, queira mais, procure mais, busque mais. Muitos cristãos contentam-se com a própria situação, pois comparam a sua carreira com a de outros cristãos. E normalmente quem faz isso cai em 2 erros. Ah, pastor, mas eu já cresci bastante. Olha meu irmão, né? Se eu comparar com outro irmão, eu sou muito mais espiritual do que ele, então eu já estou numa boa condição. Amém, graças a Deus por isso, mas não se satisfaça com isso, queira mais. Busque mais. O cristão maduro, ele deve fazer uma autoavaliação honesta e se esforçar para melhorar. E isso significa, irmãos, não considerar-se melhor do que já é, porque você pode melhorar. Você pode crescer mais e também não se declarar pior do que você é. Você pode crescer, você deve crescer e você vai crescer se você tiver essa percepção. Tá bom, mas pode melhorar. Sempre pode melhorar, não é assim? Sempre a gente pode alcançar algo mais. Então, a primeira ideia é essa: não esteja satisfeito com a sua vida espiritual. Então, se você vai fazer o diário, se você vai caminhar nessa jornada de 12 semanas, é porque você quer mais, é porque você vai buscar mais, é porque você deseja mais. Se você não vai fazer o diário, não quer dizer que você não queira isso. Eu quero crer que não. Quero crer que seja por qualquer outro motivo que você não vai fazer o diário de crescimento, mas não porque você não deseja maturidade espiritual. A gente sempre procura, irmãos, a gente sempre deseja mais. Segunda ideia que Paulo traz para nós: dedicação, verso 13. Não tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo daquelas que ficaram diante de mim, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Dedicação. E Paulo usa aqui uma expressão muito interessante: uma coisa só.
Uma coisa só eu faço. E esta é a expressão, meus irmãos, importante para a nossa vida com Deus. Uma coisa apenas. Lembra quando Jesus se encontrou com aquele jovem rico? E Jesus disse para aquele jovem: uma coisa só te basta. Lembra disso? Uma coisa só te basta. O jovem fez aquilo que ele precisava fazer? Não. Quando Jesus está na casa de Marta e Maria, Jesus fala para Marta: Marta, Marta, você está envolvida com muitas coisas, mas uma coisa só te basta. Então, amados, muitas vezes a gente precisa apenas de uma coisa só: buscar a presença, a intimidade, a comunhão, deixar aquilo que impede o nosso crescimento espiritual, deixar aquilo que a gente está fazendo que não agrada ao Senhor. Por isso nós podemos então crescer e buscar mais. O salmista diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Muitos cristãos estão envolvidos demais com várias coisas, quando na verdade o segredo do progresso é concentrar-se apenas em uma coisa. Paulo diz: eu vou fazer uma coisa só. E o que Paulo vai fazer? Eu vou avançar para a presença de Jesus. Eu vou avançar para a maturidade. Terceiro elemento para nós: dedicação. Então, se uma coisa só eu vou fazer, eu preciso me dedicar àquilo que eu estou fazendo. Verso 13, a parte final: avançando para as coisas que estão diante de mim. A pessoa incrédula, ela é controlada pelo passado. A pessoa que não tem Jesus, ela vive presa ao passado, mas nós como cristãos, irmãos, nós vivemos o presente, olhando para o futuro. E isso exige de nós uma direção. Se você está olhando para o retrovisor, para o passado, você não presta atenção no que está na frente de você. Então, se você olha muito para o retrovisor do passado, você não presta atenção no que está à sua frente. Por isso, nós como cristãos, devemos ter uma direção. E qual que é a nossa direção? Olhar para frente, é olhar para o futuro, é olhar para aquilo que está diante de nós. Esquecer não é amnésia, não é deixar de lembrar, mas esquecer na Bíblia significa não ser mais influenciado ou afetado por alguma coisa. Se tem alguma coisa do teu passado que te influencia, que te afeta, que te prende, que te amarra, em nome de Jesus, entrega isso para Jesus, entrega isso na cruz, coloca isso lá na cruz de Jesus, crucifica isso, para que isso não fique atormentando a sua mente, o seu coração, e você tire o olhar do futuro e fique olhando para trás. Olhar para frente, direção, significa que nós vamos quebrar o poder do passado sobre o futuro. Faça isso em nome de Jesus. Rompa com o poder do passado na sua vida, quebre isso pelo sangue de Jesus, viva em liberdade para você andar para frente. Não é possível mudar o passado, mas mudar o significado daquilo que o passado é para nós. Entrega isso para Jesus, entrega isso aos olhos do Senhor, deixa Ele curar a sua alma e você vai poder então focar para a direção. Olha a vida de Paulo, quanta coisa Paulo tinha feito no passado. Prendeu cristãos, matou cristãos, açoitou cristãos. Se Paulo ficasse relutando com essas coisas do passado na vida dele, jamais ele iria avançar para frente. Então ele entregou aquilo para Jesus e recebeu o perdão e avançou. Quarta ideia: determinação. Olha o verso 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Precisamos ser determinados, e a palavra-chave aqui é: eu prossigo. Eu não paro, eu vou sempre avançando, mesmo que seja a passos de tartaruga, meus irmãos, mesmo que seja a trancos e barrancos, mas caminhe sempre para frente, dê passos para frente, não volte para trás, não pare, não desista, não desanime. Prossigo descreve alguém que se torna um atleta vencedor, aquela pessoa que olha para o futuro, olha para frente e foca no seu prêmio e não desiste de buscar isso. Concentre-se no futuro, lá está a bênção do Senhor, e seja determinado na sua vida espiritual, seja determinado na sua vida cristã, seja determinado naquilo que você quer. Se os cristãos, se nós, irmãos, fôssemos determinados na nossa vida com Deus,
como a gente é determinado para as outras coisas seculares, a nossa vida seria muito diferente. Tem gente que acorda às 5 da manhã no frio para correr. Você conhece alguém que faz isso? Ore porque ele está doente. Levantar às 5 da manhã para correr no frio, isso é o quê? Determinação. Tem gente que trabalha o dia inteiro, chega em casa 9 horas da noite, coloca a roupa e vai para a academia. Sabe o que é isso, irmãos? Determinação. Se você quer alguma coisa, você precisa de determinação. Tem gente que chega numa feijoada no almoço da igreja e vai comer arroz e salada. Isso é determinação. Sem determinação, a gente não alcança os nossos objetivos, a gente não alcança o que a gente quer. Então, Paulo diz muito claro: eu prossigo para o alvo, eu vou para o prêmio, eu quero manter a minha determinação. E o último conselho aqui é a disciplina. Verso 15 e verso 16. Todos, pois, somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com aquilo que já temos alcançado. A disciplina, irmãos, é muito importante. Não basta correr com disposição e vencer a corrida, o corredor também deve obedecer às regras. Não adianta burlar as regras, as normas. Nós temos que seguir as normas e as regras. Paulo enfatiza a importância de que os cristãos devem lembrar das regras espirituais que se encontram na palavra de Deus. E o diário de crescimento vai nos levar para a palavra de Deus. A partir da segunda semana no diário de crescimento, nós vamos imergir, nós vamos mergulhar na palavra de Deus, porque a disciplina espiritual, a disciplina com Deus, ela é a chave para a maturidade. O relato bíblico é repleto de gente que começou a corrida com grande sucesso, mas que fracassou no final por não atentar para as regras de Deus, por não perseverar. Muitos personagens da Bíblia começaram correndo bem, mas ficaram no meio do caminho porque eles não perseveraram. O apóstolo Paulo é um exemplo para nós, de determinação, de foco, de meta e de exemplo, para que a gente possa avançar no crescimento. Vamos orar? Você pode ficar em pé? Deus, em nome de Jesus, o apóstolo Paulo nos exorta nesse texto a buscar o crescimento, a maturidade, o aperfeiçoamento espiritual. Ó Deus, ainda não temos alcançado isso, falta muito ainda para aquilo que de fato o Senhor quer de nós, mas não podemos desistir, não podemos desanimar, nós temos que continuar avançando para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém.